Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um pré-jogo, dessa vez de Vasco e Guarani, uma partida importantíssima que pode colocar o Vasco na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida que de fato é longe do Rio de Janeiro, longe de São Januário, porém o Vasco estará com toda certeza jogando em casa. Em Manaus teremos uma grande invasão, a Arena Amazonas receberá um grande público de torcedores vascaínos. Manaus hoje com toda certeza estará sendo pintada de preto e branco. E a gente vai trazer inclusive detalhes desta linda festa que começou na madrugada de quarta-feira com o aeroporto completamente lotado de torcedores vascaínos e estará encerrando hoje, a gente espera, com a vitória do Vascão na Arena da Amazônia. Iremos também falar sobre a escalação do Vasco, ontem que teve treino em Manaus, vamos trazer detalhes aí deste treinamento, inclusive houve uma conversa entre Zé Ricardo e o equatoriano John Sanches, atleta que não vinha sendo relacionado há bastante tempo pelo Vasco da Gama, e falar também sobre o lado do Guarani, que conta com 3 atletas que já passaram pelo Gigante da Colina: Giovanni Augusto, Leandro Castan e também Hernando, 3 atletas, sendo que 2 estiveram no elenco do ano passado. Eles podem estar entre os 11 titulares nesta noite de quinta-feira. E além dessas, muitas outras informações que você, torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, você está no segundo vídeo do dia. Hoje você está no pré-jogo, mas normalmente esse vídeo sai ao meio-dia. Hoje está saindo por volta das 2 horas, temos vídeos 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, vídeo ao meio-dia e vídeo às 6, 7 horas da noite. 3 vídeos todos os dias aqui no canal do Gigante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo também deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. E hoje, como é dia de Vasco, quero saber aqui nos comentários qual você acha que será o placar desta partida. Deixe aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá falar de Vasco da Gama, que é de fato isto que importa. E antes de iniciar falar sobre Vasco e Guarani, quero trazer informações sobre o que aconteceu ontem, pois já tivemos mais uma partida desta 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na terça, o Sport, primeiro colocado, enfrentou o Novo Horizontino, atual 5º colocado, e as duas equipes empataram. Resultado muito importante para o Vasco da Gama. E ontem, quarta-feira, o CRB enfrentou a equipe do Londrina. O CRB, jogando em casa, venceu por 1-0. CRB, que é o atual 16º colocado, ou seja, a vitória não interferiu em nada na colocação do Vasco da Gama. O Vasco segue na 4ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. Tem à sua frente o Bahia, na 3ª colocação, também com 13 pontos. O Sport Recife, no 2º lugar, com 15 pontos. E o Cruzeiro, no 1º lugar, com 16 pontos. Ou seja, em caso de vitória, o Vasco vai a 16, chega à 2ª colocação, porém não ultrapassa a equipe do Cruzeiro devido às vitórias. O Vasco atualmente na competição tem apenas 3 vitórias e o Cruzeiro 5, e esse número aí de vitórias na Série B serve como fator de desempate. Ou seja, caso o Vasco vença hoje o Guarani às 9h30 da noite, chega até a 2ª colocação, mas empata com o líder Cruzeiro. Cruzeiro, inclusive, que estará enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa no domingo às 11 horas da manhã. Uma partida de fato, volto a repetir, importantíssima para o Vasco na competição, uma partida que pode afirmar o Vasco como um dos grandes cotados, né, um dos grandes times aí que realmente tem chance de retornar à elite do futebol brasileiro, um dos favoritos a retornar à primeira divisão, e teremos novidades aí nesta partida. Antes de entrar no assunto sobre o treino de ontem, quero falar sobre a lista de relacionados, pois nela estará contando com John Sanches, o John Jairo Sanches, equatoriano, que inclusive não vinha sendo relacionado há bastante tempo. A sua última partida foi no Campeonato Carioca contra a equipe do Audax, ou seja, mais de 2 meses que o John Sanches não entra como jogador, não joga, né, com a camisa do Gigante da Colina. Ontem ele participou normalmente das atividades, tá aparecendo inclusive aí na imagem para vocês ele conversando com o Zé Ricardo, foi conversando durante bastante tempo, apareceu até mesmo nos bastidores da Vasco TV esta conversa entre o atual treinador do Vasco e o equatoriano, que atua como um ponta esquerda.
Mas há ausências nesta lista de relacionados. O Zé Santos e Lucas Oliveira, 2 contratados após os campeonatos estaduais. O Zé Santos, que veio do Marcílio Dias, e o Lucas Oliveira, que veio do Bangu. 2 atletas que dificilmente, inclusive, vêm sendo relacionados para a partida e hoje contra o Guarani, mais uma vez, ficaram de fora. Além deles dois, Leonardo Matos. O Léo Matos, que teve uma gastroenterite no início desse mês de maio, segue também de fora da lista de relacionados. A sua única partida nesta Série B que esteve junto com o elenco foi contra a equipe do CRB contra a equipe do Vila Nova na primeira rodada da competição. Depois disso, nem sequer na lista de relacionados o Leonardo Matos esteve presente. A gente já, né, quando passar aí sobre essas informações, tratando de escalação Guarani, quero mostrar um áudio do Carlos Brasil que fala sobre o Zé Santos e o Lucas Oliveira, 2 atletas que foram contratados, mas dificilmente aparecem aí na lista de relacionados. O atual diretor executivo do Vasco explicou qual foi o motivo, mas antes eu quero falar sobre essa partida do Vasco e Guarani, que é o grande objetivo, e depois a gente passa para o Carlos Brasil explicar para você, torcedor, o porquê eles não vêm sendo relacionados para as partidas. Mas seguindo, né? Com relação à escalação, a gente já informou para vocês no vídeo das 7 horas da manhã. Se você não viu, vai ficar por dentro agora. O Vasco terá mudanças na escalação. Temos aí 2 desfalques importantes titulares da equipe, Yuri Lara e Nenê. Os 2 atletas levaram o 3º cartão amarelo contra a equipe do Bahia e desfalcam a equipe. Para os lugares desses 2 atletas entrarão muito provavelmente Juninho e Bruno Nazário. Isso se dá pois os 2 no último treino que aconteceu ontem em Manaus, eles estiveram presentes entre os 11 titulares. Juninho, um atleta muito diferente do Yuri Lara, um jogador com características mais ofensivas, de quebrar linhas, atacar, chegar com muita qualidade na defesa do adversário. Então vai mudar a característica do setor ofensivo do Vasco. E também com relação ao Bruno Nazário no lugar do Nenê, um atleta de mais mobilidade, um atleta com mais intensidade do que o atual camisa 10 do Vasco da Gama. Eu tô de fato ansioso para ver como o Vasco irá se portar em campo com essas 2 alterações. A entrada do Bruno Nazário no lugar do Nenê e a entrada do Juninho no lugar do Yuri Lara. 2 atletas com características bastante diferentes e que com certeza vão dar mais intensidade, mais mobilidade, mais movimentação para o setor de criação do Vasco da Gama. Tenho certeza que hoje será uma das melhores partidas do Vasco, se tratando do setor ofensivo de construção na Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação à lateral direita, Gabriel Dias também normalmente segue na posição. Ele que acabou sendo substituído aos 6 minutos do segundo tempo neste último domingo contra o Bahia, acabou inclusive sendo dúvida para esse jogo de hoje contra o Guarani, mas treinou normalmente ontem, participou das atividades sem restrições nenhuma, realizou um tratamento muito específico durante essa semana pelo DM do Vasco e hoje realmente tem condições de estar presente entre os titulares. Com isso, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar formando o quarteto defensivo, o meio campo composto por Andrei, Juninho e Bruno Nazário, o ataque Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo. Uma partida importantíssima para que o Vasco, volte a repetir, possa entrar de vez no G4 da Série B e figure entre os favoritos para retornar à elite do futebol brasileiro. Mas hoje a grande expectativa não é em si apenas a vitória, não é em si apenas a partida. Há uma ansiedade para ver a linda festa que será feita em Manaus, na Arena Amazônia, nesta noite de hoje. As informações que chegam até nós é que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e restam menos de 8 mil, ou seja, muito provavelmente todos os ingressos colocados à disposição ao torcedor vascaíno estarão sendo vendidos. Ontem também, como está aparecendo aí na imagem para vocês, a Força Jovem Vasco disse o seguinte: que mais de 2.000 pessoas estarão fazendo uma caminhada através da avenida principal da cidade de Manaus até a Arena da Amazônia. Ou seja, de fato, a cidade vai parar. A cidade hoje à noite estará sendo pintada de preto e branco. Então se prepare, porque hoje a festa que acontecerá na região será de arrepiar. E se você é de Manaus, coloque aqui nos comentários, porque eu quero trocar uma ideia com você, eu quero falar com você, a gente faz uma live, não sei, mas eu quero ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesta linda festa na cidade. E o Zé Ricardo, na última coletiva do jogo de domingo, uma expectativa muito grande, já para o que ia acontecer hoje, lá na Arena da Amazônia, falou sobre a expectativa para a partida, mas também sobre a expectativa da linda festa que será feita pelo torcedor vascaíno. O jogo de quinta-feira, a gente sabe que a torcida vascaína em Manaus era muito grande, a região também. E mesmo sendo uma quinta-feira à noite, eu espero ver o estádio lotado. Da última vez que o Vasco esteve lá, eu fiquei sabendo que bateu recorde de público. Tem vitórias importantes, marcantes lá.
em Manaus. Eu espero ver o estádio lotado também. Tenho certeza que a torcida vai apoiar a nossa equipe, porque entende que o apoio dela é fundamental para a gente conseguir vitórias como essa. E a torcida tem uma música com o Pai Santana. Eu acho que nesse momento homenagear um funcionário e mais ainda um torcedor tão importante na história do Vasco é o mínimo que a gente podia fazer. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, de fato, o Zé Ricardo uma expectativa muito grande sobre esta partida de hoje, sobre a festa que será feita pelo torcedor vascaíno. E é claro, sobre a equipe do Guarani. O Guarani que é o atual 17º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, numa posição muito ruim na competição, inclusive com apenas 7 pontos. Aliás, o Vila Nova acabou ultrapassando e o Guarani hoje é o 18º. Das últimas 5 partidas são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Guarani estava há 16 dias sem um treinador, sendo comandado pelo técnico, auxiliar técnico da comissão permanente, ou seja, não era um treinador, era algo interino, e ontem foi confirmado que o Marcelo Chamusca será o novo treinador do Guarani. Marcelo Chamusca que teve passagem pelo Botafogo no início do ano passado. Porém, devido ao tempo, não há condições ainda do Marcelo Chamusca estar na beirada de campo. Então, o auxiliar permanente, aliás, o auxiliar técnico da comissão permanente, que é o atual treinador interino, estará ainda na beirada de campo. Este é o Ben-Hur Moreira. Ele ainda estará sendo aí o treinador do Guarani durante esta partida. E para esse jogo, o Guarani tem 3 desfalques. A dupla de zaga titular, Birlan e João Vitor, eles dois estão entregues ao departamento médico do clube devido a lesões musculares, e também o volante Rodrigo Andrade, que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, também é desfalque para a equipe do Guarani. O Ben-Hur tem, de fato, poucas opções para o miolo de zaga e vai ter que apelar para pelo menos um dos 2 atletas zagueiros que têm passagens pelo Vasco da Gama e estiveram no Vasco na Série B do ano passado. O zagueiro Leandro Castan e também o Hernando, os 2 que são atletas da equipe do Guarani. Inclusive, uma das opções deve ser o Hernando. O Hernando atualmente é o principal cotado para compor a dupla de zaga com o Ronaldo Alves, jogador que virou titular após a lesão dos 2 atletas que formavam, a dupla defensiva da equipe do Guarani. O Castan, de fato, estará entre os relacionados, está, aliás, entre os relacionados, viajou com a delegação para Manaus e muito provavelmente estará no banco de reservas. Ele não será o titular, pois está há 45 dias sem atuar com a camisa do Guarani devido a uma lesão. Não estava jogando, no caso, está há bastante tempo sem jogar, então devido a isso não irá começar entre os 11 iniciais, mas pode sim entrar durante os 90 minutos, será o reencontro do Leandro Castan com o Vasco da Gama. No meio-campo, o Guarani também conta com outro atleta bastante conhecido, Giovanni Augusto. Teve passagem pelo Vasco nos anos, se eu não me engano, de 2018 ou 2017. O jogador de meio-campo com bastante qualidade, é o cérebro da equipe do Guarani. Ou seja, o Guarani deve ir a campo hoje com o goleiro Kozlinski, um atleta de bastante qualidade que já se destacou na Série B do ano passado, um sistema defensivo formado por Diego Matheus, Hernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, o meio-campo formado por Leandro Vilela, Silas ou Madison e Giovanni Augusto, e o ataque Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Uma das principais peças do Guarani, que é o Lucão do Break, ficará de fora, deve ser reserva nessa partida de hoje. O atleta que, inclusive, foi responsável por marcar um dos gols daquela vitória do Guarani no ano passado, lá no Brinco de Ouro, vitória que praticamente confirmou a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas muitas informações, esse foi o vídeo, esse foi o pré-jogo, inclusive informação que a gente teve ontem é que além do Sport do Bahia, o Grêmio também entrou com um ofício na CBF reclamando, das mudanças de jogo. Aliás, estudava aí protocolar essa reclamação, não chegou a enviar, mas estava pensando também a diretoria do Grêmio fazer um ofício reclamando dessa mudança de mando. No caso, segundo o próprio Grêmio, iria reclamar dessa possível mudança de mando que teria acontecido do Guarani para o Vasco da Gama na 8ª rodada. De fato, brincadeira, times que infelizmente são regionais não estão aceitando que o Vasco não é um time regional, é um time nacional. E se botar o jogo em Manaus vai ter torcedor, se botar o jogo em São Paulo vai ser maioria, se botar o jogo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Brasília, em todo lugar vai ter vascaíno, então não adianta protocolar nenhum pedido de reclamação. O Vasco não é nacional, o Vasco não é regional, o Vasco é nacional, e uma hora ou outra isso vai ter que ser aceitado por parte dos rivais. Triste, mas o Grêmio deve se juntar aí ao Sport Bahia, protocolando essa reclamação junto à CBF. Com relação ao áudio do Carlos Brasil, para não ficar um vídeo grande,
a gente deixa aí pra passar nos próximos vídeos, ou a gente coloca lá no nosso Instagram. A gente tem uma página Instagram, link aqui na descrição. Corre lá também para que você possa sempre ficar por dentro de tudo. E para que, caso você tenha interesse, a gente vai estar colocando lá o motivo para que esses dois atletas não venham a estar entre a lista de relacionados mais uma vez nesta partida de hoje. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Um grande abraço, deixe seu placar. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.